A questão da saúde mental no Brasil virou só mais um nicho de mercado, como qualquer outro? E caso a resposta para essa pergunta seja sim, até que ponto isso é um problema? Hoje eu quero refletir com vocês sobre uma questão que eu vi sendo levantada essa semana em um vídeo do Pondé, o filósofo Luiz Felipe Pondé, no podcast que ele tem com uma amiga. Eles estavam comentando sobre a questão da saúde mental e como ela se tornou um novo nicho de mercado. A visão que eu quero trazer para vocês sobre esse assunto parte de duas perspectivas diferentes. Primeiro, da perspectiva de alguém que fez terapia por quase 10 anos da vida, por alguém que passou por inúmeras linhas, por inúmeras correntes da psicologia, até encontrar alguma que realmente trouxesse resultado e que teve muita dificuldade para encontrar bons profissionais. E a outra perspectiva é de uma profissional de saúde mental, porque justamente pelo fato de eu ter tido tanta dificuldade em encontrar bons terapeutas, eu decidi me tornar uma. Eu passei praticamente esses 10 anos inteiros tendo que estudar psicologia por conta própria, de forma autodidata, justamente porque os profissionais que eu encontrava não conseguiam resolver as minhas questões. Para não ser injusta, eles até me ajudaram, sim, em alguns pontos, mas a questão central, a questão mais profunda, continuava ali. E eu tinha a sensação de que ninguém conseguia chegar até ela. Então, eu conseguia resolver, né, com a ajuda deles, questões periféricas, né, questões mais gritantes, que me traziam sintomas mais fortes, mas o cerne da coisa, eles não alcançavam. Então, eu acabei sendo obrigada, entre aspas, a estudar eu mesma, para entender o que estava acontecendo na minha cabeça, para entender como eu funcionava, como a mente do ser humano funciona no geral. E graças a Deus que isso aconteceu, por um lado, porque eu me apaixonei completamente pelo ser humano. A minha primeira formação é em biologia, né? Eu sou formada em ciências biológicas. E é muito diferente você estudar um objeto externo a você. Então, no meu caso, eu estudava os seres vivos como um todo e eu me especializei nos animais. Eu fiz mestrado em zoologia, então o meu objeto de estudo eram os bichos, mais especificamente os macacos. Eu trabalhava com primatas. Então aquele era um objeto externo. Até aí, beleza. Agora, quando eu comecei a estudar o homem, o ser humano, é muito diferente, porque eu também sou uma pessoa. Então, ao mesmo tempo em que eu entendia questões sobre mim, sobre a minha própria psicologia, né, a minha própria mente, eu ia percebendo como o meu comportamento era muito parecido com quem estava ao meu redor. E isso foi muito engraçado, né, porque a vida moderna, né, essa cosmovisão que existe na modernidade, extremamente individualista, extremamente focada em fazer com que a gente olhe para nós mesmos o tempo inteiro e a gente se preocupe só com as nossas próprias questões, isso faz com que a gente crie uma ilusão de que a gente é muito diferente do outro, de que o outro nunca vai ser capaz de nos compreender, de nos entender profundamente. Mas o fato é que quando eu comecei a estudar psicologia a sério, né, comecei a estudar de forma científica, passando por todas as linhas, né, por todas as correntes da psicologia, eu fui vendo como eu era muito mais parecida com as outras pessoas do que eu imaginava. E eu tô divagando aqui, né? Porque o assunto era saúde mental e eu tô falando da minha própria história. Mas eu vou chegar lá, calma. Então, conforme eu fui fazendo esse processo de estudar psicologia para me compreender, eu fui percebendo como a imensa maioria dos profissionais era muito mal formada. E quando eu digo isso, não é um ataque, sabe? Eu não quero falar mal gratuitamente de ninguém, porque apesar de tudo, esses profissionais me ajudaram, sim, em certa medida. E hoje eu percebo que isso se deve muito ao fato de que a própria ciência da psicologia não tem um bom embasamento filosófico e antropológico. A psicologia, no geral, né, como uma disciplina universitária, ela parte de uma visão de ser humano muito limitada, extremamente materialista, cientificista. E eu não sou a pessoa anti-ciência, pelo contrário, né? Como eu comentei, eu sou formada em biologia, mas só a ciência, só essa parte material, não é suficiente para explicar a complexidade do ser humano. Então,
entrando novamente no tema, que eu já fugi completamente dele, mas eu acho que a primeira questão que a gente tem que pensar quando a gente pensa na saúde mental como um nicho de mercado é que realmente as pessoas falam muito sobre isso. Você tem na mídia, na televisão, nas redes sociais principalmente, muito conteúdo, né, conteúdo infinito sobre todos os assuntos possíveis relacionados à saúde mental, à psicologia, ao autoconhecimento, à autoestima, mas a grande maioria deles ainda é baseada numa visão muito estreita do ser humano, numa visão extremamente mecanicista, que trata o ser humano como se ele fosse um ratinho de laboratório, que é determinado pelo meio, que não tem poder para se sobrepor à influência familiar ou à influência econômica, né, à influência social. Então, esse tipo de psicologia pode até fazer muito barulho. E é bom que faça, é maravilhoso que faça, porque agora as pessoas estão percebendo o quão importante é cuidar da saúde mental, que a saúde mental é tão importante quanto a física, que não faz sentido você se preocupar em treinar todo dia, em comer bem, em tomar sol, em dormir direito, se você não se preocupar também em cuidar da sua ansiedade, em cuidar da sua autoestima, em cuidar do sentido que você dá para sua vida, né, em procurar um propósito para as coisas que você faz. Tudo isso é maravilhoso. Mas enquanto a gente não tiver uma psicologia enquanto ciência que realmente tem as ferramentas necessárias para poder ajudar as pessoas nesse processo, a gente vai acabar construindo, na verdade já foi construído, a gente vai acabar fomentando ainda mais uma psicologia muito baseada em medicamentos, muito baseada em terapias eternas que duram anos e não trazem um fim, né, onde a pessoa gira em círculos ali, como eu fiquei girando por muito tempo e não conseguem chegar ao centro do problema. Então, elas gastam muitas vezes um dinheiro absurdo em anos de terapia, tomando vários tipos de remédio, se medicalizando em excesso. Então, esse é um ponto muito importante quando a gente fala na saúde mental como um mercado. É claro que a gente vive numa sociedade capitalista, então o sistema sempre vai procurar uma forma de lucrar em cima de qualquer novidade que apareça. Quanto mais as pessoas, as redes sociais, os veículos de mídia falarem sobre esse assunto, mais vai ter espaço para que o capitalismo, na forma de empresas, na forma de profissionais, na forma de institutos, enfim, busquem oferecer seus serviços, seus medicamentos, suas soluções para esse problema. E eu não vejo isso como mal, não vejo isso como algo ruim em si, justamente porque fornece alternativas para que as pessoas possam buscar aquilo que vai realmente solucionar o problema delas. Porque, como eu comentei antes, até 10 anos, 20 anos atrás, a gente praticamente não tinha opção nenhuma a não ser buscar ali o único psicólogo que existia na cidade, em muitos casos, que muito provavelmente era um psicanalista, nada contra, mas é só porque é a abordagem mais popular do Brasil. Então as pessoas não tinham opção, elas não tinham acesso à informação de como realmente solucionar o problema delas. Então agora as pessoas podem se informar sobre o problema delas, elas podem entender realmente o que está acontecendo dentro da cabeça delas, para que elas possam buscar um profissional que tenha a abordagem mais adequada, que tenha valores que se adequem aos delas, que entendam a saúde mental da forma como elas entendem, porque também tem isso. Não existe um consenso, digamos assim, na psicologia sobre qual é o objetivo central de um processo terapêutico, o que é a felicidade, o que é a realização, que as pessoas tanto buscam. Então você vai ver vários profissionais com várias abordagens diferentes sobre isso. Eu tenho a minha visão baseada no que eu estudei, no que eu acredito, e um profissional de uma abordagem diferente, que venha de um background diferente, provavelmente vai ter outra. Então isso faz diferença na hora de atender também. Então, no fim das contas, eu acho que a gente pode dizer sim que a saúde mental virou um nicho de mercado, mas isso é algo bom. Isso não é algo ruim. Você só vai ver isso como ruim se você pegar realmente, se você focar nos pontos ruins que isso traz. Porque como qualquer popularização, tudo tem consequências negativas.
A gente sabe que tudo na vida vai ter o seu lado de luz e o seu lado de sombra, o seu lado bom e o seu lado ruim. Então não tem como a gente esperar que algo que é tão novo, numa perspectiva histórica, né? Porque se a gente for pensar aí em 10 anos de popularização do tema da saúde mental nos grandes veículos de mídia e nas redes sociais, isso não é nada. É muito pouco tempo. Então é claro que isso vai trazer uma série de questões que precisam ser pensadas melhor, que precisam ser investigadas. Na minha visão, a questão do excesso de medicalização é uma dessas questões. Né? Eu fui uma pessoa que teve que tomar remédio ao longo da vida, mas em pelo menos uma ocasião eu tomei um remédio para algo que não era realmente o meu problema. Então eu fui mal diagnosticada com uma doença que na verdade não era que eu tinha. E isso fez com que eu retardasse o meu tratamento em bastante tempo. Então essa é uma questão que precisa ser melhor investigada, mas como eu falei antes, essa é só uma consequência, uma coisinha pequena, se comparado a todo o benefício que foi trazido por essa popularização da saúde mental e por ela ter virado um nicho de mercado. E eu acredito que o principal benefício, que é bom tanto para os pacientes, para quem precisa de terapia, quanto para os profissionais que oferecem essa terapia, como eu, é justamente o fato da gente ter esse veículo de comunicação pelo qual a gente pode se encontrar. Então a gente não está mais restrito ao profissional que atende ali presencialmente perto da nossa casa e que muitas vezes é um profissional muito bom, mas não é especialista no nosso problema, né, na nossa doença, que tem uma abordagem que não consegue lidar com as nossas questões. A gente pode buscar pessoas no Brasil inteiro, até mesmo no exterior, e encontrar quem tem uma abordagem que se encaixa na nossa questão. Então, se você é uma pessoa que está buscando atendimento terapêutico, clica no link que eu vou deixar aqui embaixo, conheça mais sobre o meu trabalho, me manda um WhatsApp e vamos conversar. Quem sabe a gente marca um horário. Para finalizar a reflexão do vídeo, sempre que aparecem essas questões muito complexas, que envolvem vários lados, né, onde a gente tem que ser ponderado para conseguir pensar sobre todas as questões envolvidas, eu sempre faço o exercício de olhar para as coisas boas que aquilo trouxe. Porque problemas e questões difíceis sempre vai ter. Todo grande movimento, toda grande mudança de paradigma, como foi o que aconteceu com a saúde mental no Brasil, sempre vai trazer consequências boas e ruins. Então, se a gente se apegar demais naquilo que é ruim, a gente corre o risco de brecar um movimento que estava sendo muito benéfico em outros aspectos. Então, é claro, a gente tem que olhar com cuidado a questão do excesso de medicalização, não da medicalização em si, porque o remédio é sim importante, ele salva sim vidas em muitos casos, principalmente nos mais graves, mas ele vira um problema quando ele se torna a única alternativa, ou quando ele se torna uma muleta na qual as pessoas ficam se apoiando pelo resto da vida. Então a gente tem essas pequenas coisas para olhar que tem que ser melhoradas, mas eu acredito que é uma questão de tempo até que a gente consiga desenvolver maneiras mais eficientes de lidar com a saúde mental, onde a gente consiga desenvolver maneiras mais rápidas. Porque se tem uma coisa que eu vou prezar nos meus atendimentos, é para que os meus pacientes não precisem ficar 10 anos fazendo terapia. Claro que existem questões que realmente demoram mais tempo para serem resolvidas, né? A gente não vai conseguir resolver um problema que muitas vezes a pessoa carrega desde a infância, durante 20 ou 30 anos. Isso não vai ser resolvido em 3 meses. Mas 10 anos também é um período muito longo e dificilmente se justifica que um caso demore tanto tempo assim, se ele for bem acompanhado e bem tratado. Então, essa foi a reflexão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.